Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe, faço parte da equipe de treinamento da Dinamize, né, e da equipe de suporte. Então, esse treinamento é devido a algumas dúvidas que a gente tem com nossos clientes, né, que de algumas configurações que assim é básica no HTML e que ajudam bastante, né, para quem está aprendendo agora a fazer programação ou que está porque às vezes recebe uma peça dos seus desenvolvedores, vai adicionar no sistema e não consegue deixar ela de forma completa, né? Então, eu vou passar algumas informações. Então, o treinamento vai ser como criar a tabela, né? E fazer as suas configurações, algumas configurações dela, colocando uma cor de fundo daí no seu HTML, como colocar o HTML em 100%, né, para ele ficar com o tamanho inteiro da tela. E depois sobre o display block, que seria para juntar as imagens, né? O texto alternativo, que ajuda bastante, não só quando a imagem não carrega no seu e-mail a aparecer as informações, mas também para ajuda na entrega do seu e-mail quando é só imagem, né? O pré-header, que é aquilo que aparece no assunto, depois eu vou mostrar certinho. Logo após o assunto, o nome de remetente é a mensagem que vai aparecer para os seus contatos. E depois de como retirar a cor azul e o sublinhado dos links, né? Quando tu coloca um link no texto, ele preenche com a cor azul e coloca o sublinhado. Daí eu vou mostrar como retirar essas informações. Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é a criação da tabela, né? Então, a criação da tabela deve ser utilizada em todos os seus envios, né, todos os modos que vocês criarem HTML ou que o pessoal da sua agência forem criar um HTML, tem que ter uma tabela, né, porque é com ela que tu vai conseguir centralizar a tabela, tu vai conseguir colocar seu e-mail no canto direito, conseguir encaixar imagem com imagem, uma coluna com outra coluna. Então é a tabela que vai fazer toda essa programação, que vai colocar todas as informações colada uma à outra, né? Sem para não ficar a pouco tu coloca tá vendo de uma coluna desse jeito, mas quando envia o e-mail ela vai para o outro lado, né? Fica tudo desalinhado. Isso muito acontece no Outlook, né? O Outlook ele se a configuração não está exatamente em tabela certinho, ele vai desformatar todos os dados, né? E o e-mail vai ficar, não vai ficar de acordo com o que você pensava que ia aparecer. Certo? Então aqui é um modelo aqui de como criar a tabela dentro do MateWiz Pro, do MKTwiz. Então a gente tem um íconezinho aqui, ó. Então tu clica aqui, tu vai colocar quantas linhas essa tabela vai ter, quantas colunas, né? Como é que vai ser o alinhamento dela, centralizado, a gente colocou aqui, né? Então a gente dá um OK e daí vai aparecer as linhas em branco. Então aqui ficou uma, duas, três, quatro, cinco linhas, né? Seis linhas lá. Então a gente que a largura padrão ela cria já com 500 pixels, que é a largura que é mais utilizada pelos provedores, né? Que fica melhor tanto no computador como também na tela dos celulares, né? Ou tablet. Então ele já te dá esse padrão, mas nada impede que tu altere e faça do tamanho que você desejar da tabela. Né? Quiser um HTML que seja em tamanho retrato, por exemplo, né, ou paisagem, e vai dizer as dimensões que vai ter na tabela. O que a gente vai fazer aqui com a tabela? Isso aqui é para deixar. Eu quero fazer um envio só com imagem. Então, para fazer essa ação, né, tu vai utilizar o Photoshop para fazer o fatiamento da imagem. Então, aqui a gente tem uma imagem que estava completa, né, inteira. Foi fatiado pelo Photoshop e foi enviado essas imagens. Então, normalmente a gente pega algumas agências que faz esse fatiamento da imagem e envia essas imagens ao cliente. E então não tem como adicionar só as imagens e fazer com que ela fique uma embaixo do outro, que não tenha linhas entre elas, sem ser feita uma programação com essa tabela, né? E mais outras programações para retirar essas linhas, né? Tirar esse espaçamento, a margem que tem. Então o que a gente fez aqui? A gente criou a tabela,
criou as linhas a colunas, a gente colocou o alinhamento, né? E depois a gente adicionou as imagens dentro do sistema. Então aqui é uma, duas, três, quatro imagens, né? A gente adicionou uma imagem em cada linha, né? Uma linha a gente deixou para o link de visualização externa, uma linha para o link de descadastro e as outras quatro linhas para a gente adicionar as imagens dessa minha moto aqui. Então adicionei uma imagem, duas aqui. Pode ver, ela vai ficar com alinhamento um abaixo do outro, né? Não vai ter perigo de que nem no próprio Outlook, que é a ferramenta que mais não configura, não ajeita o HTML, ele não vai colocar uma imagem do lado do outro, né? Quando cada imagem está numa célula e respeitando o seu alinhamento, ele vai ficar exatamente assim. Então, depois que eu adicionei essas informações, eu posso tirar o espaçamento e o espaçamento e a minha margem interna e a borda da minha tabela, né? Ela pode ver que ali anteriormente, como o padrão, ela estava com o espaçamento 1, margem 1 e a borda 1, né? Então eu retirei isso para ficar mais limpo, né? Pode ver que aqui ficou sem alinhamento, como se não tivesse a tabela, né? E aqui já deixou um pouco mais próximo as imagens, né? Pode ver que ainda tem uma linha em branco, que ainda precisa de uma programação maior dentro do meu HTML. Isso aqui seria, né, na programação da ferramenta. Aqui eu estou fazendo que as imagens fiquem no seu momento, no seu lugar correto, né? Dentro do HTML, a gente colocaria, aqui ficaria a tabela, ó, pode ver aqui a tabela, com seu estilo 500 pixels, né? Aqui eu estou colocando uma cor de fundo, background, depois eu vou falar aqui também da cor. Aqui o alinhamento central, a borda zero, então estou fazendo essa configuração, essa criação de tabela através de código também. Então, abro o table aqui, né, table. Aqui o TR adicionando a linha e o TD a célula, né? Então eu consigo fazer essa configuração aqui dentro da minha tabela, né, por código fonte realmente. Certo? Depois que eu criei minha tabela aqui, eu posso fazer então a cor de fundo do envio, né? Depois eu vou voltar na tabela com outras programações. Então eu vou mostrar a cor de fundo. A cor de fundo basta eu adicionar um background color. Então, dentro da minha tabela, dentro do meu código fonte, do meu HTML, então aqui, ó, se eu acessar aqui, lá na minha ferramenta, se eu estou fazendo uma configuração para o Metizi Pro, né, ou para o MKT, aqui dentro da minha criação eu tenho um código fonte, tá vendo? Clicando em código fonte aqui, eu consigo ver esse código, o código pronto do HTML, né? E eu consigo fazer algumas configurações. Então aqui a background color eu adicionei dentro da minha tabela, então toda a minha tabela está com esse background color e eu coloco a minha cor aqui, né? Pelo hexa da cor. Nada impede de eu colocar o por RGB, então eu consigo também fazer essa configuração, né? Escolhendo a minha cor. Então coloco a cor aqui, volto depois para o meu HTML pronto e aí pode ver que aqui ficou tudo preto na minha tabela, aquela principal ficou tudo preto. Coloquei mais um texto aqui, numa outra linha, ele ficou de acordo com a cor que eu escolhi. Esse é para background color, né? Vai ficar as cores do fundo da minha tabela vai ser a mesma cor do HTML, né? Posso então dizer que a continuação aqui da minha imagem da moto vai ser a cor que vai continuar no meu HTML, embaixo da minha cor, da minha fonte, né? Então posso colocar a imagem e também posso colocar um texto, sendo que eu vou manter a mesma cor de fundo da minha imagem. Dentro do Photoshop tem uma ferramenta que tu consegue coletar o hexa daquela cor. Então eu posso pegar uma imagem, não só no Photoshop, né, que vai ser outras ferramentas online mesmo, que tu pode coletar a cor que tem nessa imagem e tu continuar com a configuração do texto, por exemplo, né? Então, que nem eu fiz aqui, ó. Coloquei a marca da minha moto aqui, coloquei para visualizar os modelos, aqui coloquei o endereço, né? Como se fosse uma venda dessa moto mesmo. Então aqui é para botar meu HTML com a tela em 100%. Então, ó. Basta eu colocar a minha tabela principal,
Então eu crio uma tabela antes daquela minha tabela com a foto da minha moto, por exemplo. Eu crio uma tabela e coloco a dimensão dela como 100% em vez daquele 500 pixels de largura. Você lembra que tem ó, aqui 500 pixels de largura, né? Eu vou alterar esse 500 e vou colocar 100% para ela se adequar à largura total da minha tela. Então, sempre que ela carregar no celular ou carregar no meu desktop, ele vai colocar a largura em 100%. Né? Então aqui eu coloquei a largura em 100%, coloquei o background color num cinza aqui para diferenciar, né? E a imagem vai ficar dessa forma, ó. Fica aqui com um texto aqui, uma cor do lado, né? Aqui coloquei também o background color em total, ó. Então ele ficou com 100% do tamanho da minha tela. Então eu consigo fazer que sempre carregue. Então a pessoa está olhando aqui no seu e-mail pequenininho, ele vai abrir numa tela maior e o e-mail vai continuar preenchendo essa tela. Né? Aqui eu estou mostrando só o padrão, uma imagem bem básica, mas tu pode fazer uma montagem, né, com conteúdo mais completo para poder demonstrar essas informações. Uma outra coisa que acontece bastante é quando as pessoas recebem às vezes o HTML mesmo pronto com as imagens, né? E quando adicionam na ferramenta, ainda fica com uma linha em branco entre elas. Né? Então, pode ver que a gente fez aquela configuração, a gente criou a tabela, a gente colocou uma imagem dentro de uma célula, de uma linha, né? Uma ficou abaixo da outra, mas ainda tem uma linha em branco entre elas. Então, a propriedade de display block ela serve para retirar os espaços em branco entre as imagens, né? Pois mesmo retirando o espaçamento, a gente retirou a margem interna, a gente retirou a borda, as imagens ainda ficaram com linhas entre elas, né? Um exemplo no Gmail, ainda ficou com uma linha em branco. Né? Como é que a gente faz isso? Dentro da ferramenta, a gente pode clicar para formatar a imagem, a gente vai no avançado dessa formatação e coloca display dois pontos block dentro dos estilos dessa imagem. Então, em todas as imagens a gente vai ter que adicionar esse display dos pontos block, né, no estilo delas, para que todas as imagens possa colar uma na outra, né? Esse display block vai retirar qualquer espaçamento e vai fazer com que tudo fique colado na outra, né? Então, aquela imagem que era que tinha uma linha em branco, ela vai ficar uma grudada na outra, vai ser como se estivesse vendo uma imagem única, né? Aí que vai fazer aquele espaçamento sumir, mas em todas as imagens. Então, eu teria que entrar numa, colocar um avançado estilo, né? Em outra, então todas as imagens teriam que fazer essa ação. Olha como é que ela ficaria. Uma imagem única mesmo, como se eu estivesse adicionando uma imagem. Isso ajuda porque não só o tamanho das imagens vão carregar mais facilmente quando as imagens são menores, né? Como tu pode adicionar mais texto alternativo e fazer mais personalização nesse texto dentro do seu HTML, que depois eu vou mostrar do texto alternativo também. Dentro do código, se deseja verificar diretamente no código-fonte do HTML, então pode ver que aqui tem a tag de abertura da imagem, então está aqui a imagem, aqui tem o alt, que seria para adicionar um texto alternativo, que depois eu vou mostrar o seu estilo, né? Então tá aqui, ó, estilo, aqui tem a largura da imagem, né? E aqui eu estou adicionando o display dos pontos block. Então pode ver aqui, ó, em todas as imagens eu adicionei o display block dentro do estilo. Então nas 4 imagens eu adicionei isso para que ela fique então com tudo colado, né? É essa ação que muita gente esquece de fazer dentro do HTML e as imagens ficam com espaçamento. Isso serve tanto para imagens que fiquem aqui, que são cortadas assim na horizontal, como também na vertical. Então, mesmo formatando ou cortando as imagens, todas elas devem colocar esse estilo para que fiquem grudadas uma na outra, sem espaço algum. Agora, para o texto alternativo. Esse texto alternativo deve ser sempre utilizado em todas as imagens que tu utilizar no seu HTML, porque além dele fazer com que caso seja bloqueado pelo seu e-mail,
as imagens não carreguem de forma automática, apareça um texto, né, e tu ainda saiba do que está sendo falado no e-mail, né, quando tu utiliza só imagens, mas também para ajudar na verificação dos seus servidores, né? Os servidores sempre analisam o HTML, né? E se o e-mail é feito só de imagens, isso tem uma pontuação bem alta de spam, porque as imagens, só imagens não fala qual que é o conteúdo que o contato está recebendo. Então não sabe se o conteúdo é de conhecimento do cliente, se é o conteúdo que ele realmente procura, que ele realmente recebe, que ele abre esse e-mail, né? Então os HTMLs os servidores não conseguem analisar essa peça enviada. Ele só consegue ver o link de uma imagem, né? Esse HTML fica com o link de imagem e não aparece o conteúdo que está sendo utilizado. Então, esse texto alternativo serve tanto para que ajude nessa análise, né, porque vai ter lá a informação que o contato está recebendo, como também para quando as imagens são bloqueadas, né, e tem algumas configurações de alguns programas de e-mail, como Outlook, Thunderbird, Lotus Notes, que eles bloqueiem quando o envio tem imagem, né? Então, quando receber o e-mail e receber as imagens bloqueadas, tu vai ver o texto e vai saber do que aquele e-mail está falando, né? De qual conteúdo que está lá dentro. Então, aqui estou mostrando, né, o que é o texto nativo, que é o alt test, né? É um texto que fica então atrás da imagem, aparecendo para os contatos apenas quando a imagem não carrega em seu envio, né? A tag alt, que é a tag de texto alternativo, fica logo após a abertura da tag de imagem, né? Como eu já mostrei antes ali, que é o img, né? E depois já tem logo o alt, ó, aqui, ó, img alt igual dentro do aspas eu vou colocar a palavra que eu quero adicionar dentro da minha imagem, né? Então eu coloco o texto e daí sigo com o estilo da minha imagem. Coloco Alt, né, e o texto que eu desejo utilizar. É bem simples, então, a parte do texto nativo. Então, e ela é muito importante dentro dos seus envios. Fazendo testes em algumas ferramentas como o Mail Tester, que é gratuito, ele deixa tu fazer, ele é online e deixa tu fazer até 3 testes por dia. Recomendo bastante essa ferramenta. Ele te informa que isso é uma pontuação negativa quando a sua imagem não tem um texto alternativo nela. Então, deve ter em todas as imagens que tu utilizar, não importa se é uma imagem pequenininha, se é só um logo, se é só alguma informação, deve ter um texto alternativo nela, né? Então, tu consegue preencher essas informações. Então, aqui adicionando no código-fonte, ó, então naquelas minhas 4 imagens, posso colocar, ó, é uma moto, ó, motor tanto, freio tanto, valor, então eu consigo botar todas as informações daquele meu produto no texto alternativo. Então não está aparecendo no meu contato, né? Ele está vendo só a imagem lá que vai estar com esse, posso estar com essas informações. E caso essa imagem não carregue, eu ainda tenho essa imagem, essas informações dentro do meu texto alternativo, né? Então ele vai sempre receber, de qualquer maneira, ele vai receber a minha informação, mesmo que não carregue minhas imagens. Então tá aqui, ó, moto Bonneville, né? T100 com motor, essas informações do freio e o valor dela. Então consigo essas informações dentro do meu HTML. Aqui é um exemplo, ó, como é que aparece o texto alternativo no Outlook, no hotmail.com. O texto da minha primeira imagem, o texto da segunda, terceira e da quarta imagem. Ó. A informação está aqui, mesmo que as imagens não carregaram por algum bloqueio interno, ou que caiu no spam, por exemplo, coisa assim, mas o contato está recebendo essa informação, né? Então é bem importante utilizar esses dados. Então, próximos dados aqui é o pré-header.
Então, o pré-header é o texto que aparece logo após o assunto do e-mail. Então, para que eu queira, além de aparecer o nome de remetente, o e-mail de remetente, o assunto, eu posso colocar um texto de pré-header, né, que pode ser a continuação daquele meu assunto para quando a pessoa recebe o e-mail. A mensagem que eu utilizar no pré-header vai ajudar a chamar mais atenção ainda para a abertura desse e-mail. Né? Então a gente tem que cuidar dessas informações que a gente está adicionando, né? Para que cada vez mais chame a atenção do meu contato. Então o assunto é muito importante, né? O remetente, que é o nome da minha empresa, está dizendo de quem é que está enviando. E o pré-header é uma continuação dessa informação, é para mostrar para a pessoa o que tem dentro desse meu e-mail. Né? Vou mostrar um exemplo aqui. Para adicionar o pré-header, vou mostrar aqui, então é preciso adicionar esse estilo no head do seu HTML, então vou adicionar o estilo aqui, um texto, né? E esse código logo após a abertura do body. Então coloquei aqui essa informação, todo esse script aqui, né? E vai ficar aqui o meu texto que eu quero adicionar no pré-header. Depois, se quiser, eu posso mandar esse código para vocês ser adicionado com um exemplo do e-mail para o e-mail de vocês. Depois, no final do treinamento, vocês podem me enviar. Né? Então, aqui eu vou adicionar essa informação. Pode ver aqui, adicionei aqui no head o estilo aquele, ó, do pré-header. Então, está aqui a informação. E aqui dentro, logo após o body, a abertura do body, estou colocando o spam aqui, né? E aqui eu estou colocando a mensagem que eu quero adicionar no meu pré-header. Então, eu coloquei aqui, ó, Moto Triumph Boulevard T100, então coloquei aqui. E aqui no meu Gmail, então, ó, recebi aqui o meu nome de remetente. Então tá aqui o meu assunto, ó, quando até o percurso da estrada é maravilhoso. E logo após isso eu tenho aqui o meu pré-header. Então pode ver aqui, ó, botei o assunto, a pessoa ficou, né, que até na estrada é maravilhoso, mas eu já falei o que que é, ó, é uma moto, é andar de moto, então é um percurso que vai deixar a vida dele mais, né, até a viagem, o percurso da viagem ser bom. Então só depois vai vir as informações que estão dentro do meu HTML, como caso não esteja, né, visualizando seu e-mail, clique aqui, então eu consigo colocar o pré-header aqui. Aqui um exemplo no Outlook, ó. Aqui está o assunto e aqui já aparece o meu pré-header. Pode ver que aqui, ó, quando até o percurso, aqui já está falando do que é meu produto. É uma moto. Aqui que vai dizer essas informações que vai mostrar esses dados. Certo? Então, ele é bem importante adicionar essas informações no seu e-mail. Então, o próximo aqui é retirar então a cor azul e o sublinhado dos links. Então, adicionar um link em qualquer imagem ou em qualquer palavra, quer dizer, qualquer palavra realmente, quando adiciona em uma palavra o link, ele automaticamente coloca um sublinhado, né, e coloca a cor azul do link. Então, ele vai colocar aqui como padrão essa informação, né, para chamar a atenção. Mas se eu achar que fica feio para o meu HTML, tira do meu layout, né, eu posso fazer uma programação para retirar essa informação. Então, dentro do meu HTML, lá dentro da criação do link, então está aqui a minha imagem, abri minha imagem, coloquei o texto alternativo, está aqui o display block, aqui está o link que eu coloquei, que é o SRC, coloquei o link, né? Aqui o texto, e quando está aqui quando eu vou botar o link realmente que vai me direcionar ao site, eu coloco um estilo test decoration none. Então estou dizendo que é para tirar a decoração, né, a configuração do link e a cor. Então retiro o sublinhado e eu posso configurar da minha forma, colocar a cor que eu quiser, o sublinhado que eu quiser e ele ainda ser
um link, né, ainda tem um link ali, ainda ser funcional essa informação. Ele ainda consegue clicar e acessar ser direcionado ao meu site, né, ficando dessa forma. Bom, ele ficou da mesma cor preto, mas se eu clicar no clique aqui, ele vai me direcionar ao meu HTML normalmente. Certo, pessoal? Algumas outras informações, algumas dicas que eu quero dar, né? Sempre pense bem no assunto que vai colocar, né? Então, dá destaque para o que tu está demonstrando dentro do seu HTML, porque é a informação que a gente verifica no e-mail se a gente vai abrir ou não. Se possível, sempre envie e-mail personalizado, né? Então, sempre com o nome do contato, sempre com lá no assunto falar com o nome do contato, de preferência no começo do e-mail, né? O cara abra e já consiga essa informação, já tem o nome dele, então é um envio personalizado para a pessoa, né? A pessoa está sabendo o seu nome, tu já preencheu algum dado, ele tem essa informação, então vai ser, além de ser mais chamativo para o seu contato, os servidores também conseguem verificar que tu tá mandando a informação personalizada, tu tá mandando mais caracterizado, né? E quanto mais texto tu enviar, mais serve ainda como um e-mail pessoal, né? Em vez de ser um e-mail marketing, né? Que é o que mais pontua como spam. Certo, pessoal? Ah, alguma dúvida, então? Alguma outra informação que vocês queiram tirar, que vocês têm dúvida que eu possa lhe ajudar? A dúvida da Ana é qual que é a ferramenta que faz os testes. A ferramenta que a gente utiliza para a gente manda envio de teste para lá é, é a Mail Tester, é M-A-I-L, né? Hyphen Tester. Vou botar aqui no chat. Daí vocês podem mandar envios de teste para lá. Ele te passa um e-mail para te enviar o teste. Ele te envia esse teste e ele analisa não só imagens, como qualquer outra informação que tenha no seu HTML. Então, tem um texto que é pontuado como spam, tem mais informações que é pontuado e ele vai te mostrar e vai te falar como deve ser alterado, né? Ele já vai te fazer uma análise geral, te dizendo, normalmente esse e-mail cai na caixa de entrada, normalmente esse e-mail cai na caixa de spam, ele já vai te fazer uma análise geral. Ele te deixa fazendo de graça, né? 3 testes por dia. Ele pode, no dia que for fazer o e-mail, faz o envio lá, o primeiro teste já vai fazendo as alterações que ele informar. Mais alguma dúvida, pessoal? Certo, então, pessoal, agradeço a atenção de todos, né? Desejo um ótimo final de semana aí e muito obrigado.